Olá, eu sou Vitor Marques, aluno da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, do curso de Engenharia Mecânica. Irei apresentar a vocês o meu trabalho de conclusão de curso referente ao primeiro semestre de 2020. Tendo como minha orientadora a professora Priscila Brentam Prachedes, trabalhamos juntos sobre o estudo da espessura da camada interdifundida de níquel-fósforo no ferro fundido cinzento. A estrutura de apresentação foi dividida em introdução, objetivo, desenvolvimento e conclusão, seguida de uma sugestão de trabalho futuro. Apresentarei o processo de obtenção da camada de interdifusão da liga níquel-fósforo no substrato ferro fundido cinzento, sendo muito utilizado em matrizes de conformação nas quais exigem alta resistência ao desgaste, e na indústria de petróleo, que por sua vez exigem alta resistência à corrosão. O objetivo principal do trabalho era determinar a espessura da camada interdifundida de níquel-fósforo no substrato ferro fundido cinzento. A imagem representa uma deposição de níquel-fósforo seguida de um tratamento térmico onde se obtém uma camada de interdifusão. O substrato é o ferro fundido. Iria-se medir em vários pontos a espessura da camada interdifundida, a fim de determinar a variação da camada de interdifusão em função do tempo de tratamento térmico. Devido ao momento atípico no qual estamos vivendo, causado pela pandemia do vírus Covid-19, o objetivo do trabalho teve que ser alterado. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi elaborar o estudo da espessura da camada interdifundida de níquel-fósforo no substrato ferro fundido cinzento. A liga níquel-fósforo tem por finalidade melhorar as propriedades mecânicas superficiais do substrato. A imagem representa a deposição da liga níquel-fósforo no aço, sendo que a elipse representa a divisória entre o aço e o revestimento, e as setas representam as condições de trabalho, tais como força, umidade, maresia, como no caso da indústria de petróleo. O processo de deposição de níquel-fósforo ocorre em uma solução composta de sulfato de níquel, hiposfosfita de sódio e mais alguns elementos, formando níquel-fósforo, sendo depositado, neste caso, como ilustra, a amostra. Os fatores que mais influenciam na taxa de deposição de níquel-fósforo no substrato é a solução de níquel-fósforo e o aquecedor. Os elementos que mais influenciam na taxa de deposição de níquel-fósforo no substrato se trata sobre o controle do pH na solução de níquel-fósforo e a temperatura do banho. Nota-se graficamente que no gráfico taxa de deposição em função do pH, um valor alto para a taxa de deposição se encontra entre 4,5 e 5. E a taxa de deposição em relação à temperatura, nota-se um bom desempenho entre a faixa 85 graus a 90 graus. Caso essa temperatura seja muito elevada, começa a ocorrer turbulência na minha deposição, deixando a camada depositada cheia de poros. A minha solução é preparada em 2 banhos, os banhos ácidos ou os banhos alcalinos. Os banhos ácidos, eles apresentam boa estabilidade no controle do pH e uma baixa taxa de penetração. Neste caso, a espessura depositada é maior. Já os banhos alcalinos, ele possui uma propriedade detergente, na qual ela limpa a superfície do substrato, ocorrendo uma alta taxa de penetração. Existem 2 métodos de deposição, a eletrodeposição e a deposição autocatalítica. A eletrodeposição ela é realizada com o uso de corrente elétrica contínua, sendo necessário que os meus 2 materiais sejam condutores, tanto o meu agente oxidante quanto o meu agente redutor. Além disso, ele possui alta taxa de penetração e é considerado um processo de deposição simples. Porém, apresentam grandes imperfeições, principalmente nas arestas onde é revestido,
depositando apenas níquel e não níquel-fósforo. Para a deposição autocatalítica, não é necessária o uso de energia externa, como na eletrodeposição. Segundo os autores, só ocorre a deposição quando a temperatura do banho é superior a 55 graus Celsius, onde o substrato se torna catalítico. O metal do revestimento ele é provido da solução, neste caso, a liga níquel-fósforo. O método apresenta uma baixa taxa de deposição, porém uma uniformidade em toda a sua camada revestida, apresentando assim baixa porosidade, devido à baixa taxa de deposição, sendo o método mais indicado para as geometrias complexas. A imagem representa a grande diferença entre o método da eletrodeposição e a deposição autocatalítica. Atualmente, o níquel-fósforo é a liga mais pesquisada no ambiente acadêmico e utilizada na indústria para revestimento, devido às suas boas propriedades mecânicas, como alta dureza, boa resistência ao desgaste, possui uma excelente resistência à corrosão, além de possuir uma propriedade lubrificante, na qual é muito interessante para se utilizar em revestimento em matrizes, além de serem melhoradas com tratamento térmico. Os ferros fundidos mais utilizados nas indústrias são os nodulares e os cinzentos. A grande diferença entre os dois é que um possui ductilidade e o outro não. É visto isso em sua descrição. Um exemplo, Fe 45012. As letras Fe representam ferro fundido esferoidal, popularmente conhecido como nodular. 450 se refere à resistência à tração mínima. 12 se refere à porcentagem ao alongamento do material. Já para os ferros fundidos cinzentos, um exemplo, FC300. As letras FC representam ferro fundido cinzento e o valor 300 a resistência à tração mínima. Nota-se que não existe valor em porcentagem para alongamento. Alguns exemplos dos ferros fundidos nodulares sendo utilizados nas indústrias são em cubos de roda, pinças de freio. Já em ferro fundido cinzento são em válvulas gavetas, matrizes de conformação. Portanto, o tratamento térmico tem por finalidade ocorrer a interdifusão do níquel-fósforo no substrato. Essa interdifusão ocorre apenas quando a temperatura de tratamento térmico é acima de 500 graus Celsius. Abaixo disso, a energia não é suficiente para ocorrer a interdifusão. Ocorre apenas uma alteração microestrutural no meu revestimento de níquel-fósforo. Esse tratamento térmico melhora a aderência do meu revestimento de níquel-fósforo, aumentando assim a minha resistência à corrosão e ao desgaste, selando todos os poros possíveis, ocorrendo uma formação de óxido de níquel entre o meu revestimento e a camada interdifundida. A imagem representa uma diferença entre o meu substrato, a camada de interdifusão e o níquel-fósforo. A elipse representa onde surgiria o óxido de níquel, no qual aumenta minha resistência à corrosão. Diante do exposto, para se obter as maiores taxas de deposição, o pH da solução deve ser controlado entre 4,5 a 5 e temperatura do banho 85 graus Celsius a 90. Tendo por objetivo de estudo a interdifusão do níquel-fósforo, o banho indicado é o banho ácido, por possuir baixa taxa de penetração, consequentemente uma espessa camada de revestimento. O método de deposição autocatalítico apresenta baixa taxa de deposição, porém apresenta uma uniformidade em todo o seu revestimento, muito indicado para as geometrias complexas. Diante disso, é indicado o substrato ferro fundido cinzento, pois são utilizados para a fabricação de válvulas gavetas e matrizes de conformação, nas quais exigem alta resistência ao desgaste e alta resistência à corrosão. O tratamento térmico realizado a 700 graus Celsius obtém-se uma camada espessa de interdifusão, consequentemente, aumenta a resistência à corrosão e ao desgaste do substrato.
Sem mais, sugestões ou dúvidas, entre em contato comigo por e-mail marques.vitor@pucparaná.edu.br. Muito obrigado.